Vossa Excelência, eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência, até pela forma republicana com que esse debate se dá. Acho que Vossa Excelência é um vereador moderado, um vereador que entra nessa casa pela direita, e a gente imediatamente entende que a gente tem vários pontos em que a gente precisa caminhar junto, e a gente caminha junto. Vou discordar de algumas partes. Assim. Vossa Excelência sabe que quando eu falei isso, eu falei de uma forma de quem não aguenta mais, né, tantos anos de impunidade. Tantos e tantos anos de impunidade. E não estou falando somente de 2022. Eu também estou falando dos efeitos trazidos pela anistia que foi dada ao final do processo golpista, na década de 60 e 70. Essas pessoas que torturaram, essas pessoas que mataram, essas pessoas que deram um golpe na democracia, essas pessoas que colocaram a gente na idade de trevas por quase 30 anos, não foram responsabilizadas. Diferente do que aconteceu na Argentina, diferente do que aconteceu no Chile, diferente do que aconteceu em Portugal, diferente do que aconteceu na Espanha, diferente do que aconteceu na África do Sul, em vários países do mundo em que houve rompimento democrático, e houve rompimento democrático na década de 60, em 64, depois em 68, um golpe dentro de um golpe, que nos fazem ver que o Exército Brasileiro nem sempre defendeu a democracia. Eu acredito mesmo, que parte do próprio Exército deveria também estar dizendo essas coisas. Porque, veja, se num grupo do alto escalão, estou falando agora do alto escalão, não é mais a parte ali não, do alto escalão, se há 3 ou 4, num grupo de quase 20, que manifestaram-se a favor de um golpe, inclusive prevendo o assassinato do presidente, do vice-presidente e de uma pessoa que é ministro do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que a tarefa dos demais, que não eram golpistas, que não são golpistas, deveria ser imediatamente reprimi-los, Quando eu digo que eu estou doido para ver general ser preso, Vossa Excelência, é porque nem na década de 60, nem na década de 70, nem na década de 80, nem na década de 90, nem nos anos 2000, nenhum general foi responsabilizado por seus delitos. Nenhum. Então eu acredito que esta categoria, ela não tem uma bênção diferente das outras categorias profissionais. Eu entendo que um general que comete um crime, ele tem que ser responsabilizado da mesmíssima forma que um motorista de ônibus que cometa um crime, do que um policial que cometa um crime, do que um médico que cometa um crime, do que uma professora que cometa um crime. O que eu não aguento mais, e falo por muita gente, tenho certeza absoluta que falo por muita gente, é a gente financiar uma casta com bilhões de reais todos os anos, lembrando que 80% do orçamento das Forças Armadas é despesa com pessoal, inclusive com filhas, netas, aquelas mulheres que permanecem solteiras na forma da lei, mas que se casam para receber recurso público, para viver na mamata do que a sociedade civil trabalha todos os dias. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Isso tem que mudar. A gente precisa, e falo com carinho, falo com esperança, vereador Tadeu, falo com esperança. A gente precisa viver num mundo em que as instituições que detêm o monopólio do uso da força, assim como o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, assim como as polícias, elas estejam utilizando o uso da força em nome da maioria, em obediência à maioria. Eu refuto um exército que se entende anterior ao país. O exército existe porque o país existe. A Marinha existe porque o país existe. A Aeronáutica existe porque o país existe. Não foram as Forças Armadas que criaram o Brasil. A República Brasileira criou suas Forças Armadas. Porque havia forças de segurança antes. Havia forças de segurança antes. Mas não eram o Exército Brasileiro. Não eram as Forças Armadas da República Federativa do Brasil. E eu sonho com um dia em que esta república, a res pública, ela tome as rédeas, inclusive de quem tem o monopólio do uso da força e das armas no nosso país. Muito obrigado, Excelência.